amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo 21. Fim do primeiro reinado. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade. A largueza da terra e o infinito dos horizontes dilataram os sentimentos de emancipação em todas as almas, chamadas a viver sob a luz do cruzeiro. Desde a formação dos primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a esse nobre imperativo de independência e ainda hoje todas as ações revolucionárias que se verificam no país, lamentavelmente, embora trazem no fundo esse anseio de liberdade como o seu móvel essencial. A atitude de D. Pedro I, ordenando a dissolução da Constituinte em 1824, encontrara funda repercussão no espírito geral. Se bem ignorasse o que vinha a ser uma Constituição boa e justa, o povo a reclamava dentro do seu conhecimento intuitivo acerca da transformação dos tempos. O imperador, apesar das suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade em se tratando de psicologia política. Os estudiosos que viram na sua personalidade somente o amoroso insaciável, muitas vezes não lhe reconhece o espírito empreendedor na direção da causa pública, inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal com as suas valorosas iniciativas. É de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da sua vida conjugal, quando a seu lado tinha uma nobre mulher, cujas renúncias e dedicações elevavam-se ao heroísmo supremo, mas nos instantes em que seu coração se tocava das ideias generosas, criando no seu mundo íntimo o estado receptivo propício às inspirações do mundo invisível, as falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Foi desse modo que muitos decretos foram lançados de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Como dizíamos, a sua resolução extrema, dissolvendo a Assembleia e exilando os Andradas, havia cavado um abismo entre ele e a opinião pública, intransigentemente apaixonada pela emancipação do país. As lutas isoladas multiplicavam-se assustadoramente. No Rio e nas províncias, tudo era um clamor surdo de protestos contra os atos de D. Pedro, que, aliás, não poderia manter outra atitude em face do ambiente confuso do país. A província de Pernambuco, onde se fixaram inicialmente as balizas dos grandes sentimentos da liberdade e da democracia, com a influência de Maurício de Nassau, guardava mais que nunca o sentimento de independência e de autonomia. Todas as grandes ideias encontravam no Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento, e foi justamente aí que as deliberações de D. Pedro feriram mais fundo. A 24 de julho de 1824, estalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região norte e vinha proclamar as generosas ideias republicanas. Paz de Andrade colocava-se à frente da ação revolucionária a fim de agir contrariamente ao imperador,
a quem se atribuía o propósito de reunir as coroas do Brasil e de Portugal, reintegrando seu primeiro na vida colonial. Mas o governo central providencia energicamente. Lord Crocker e Lima Silva são enviados com urgência para eliminar a insurreição. Em Pernambuco, o Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas que sufocam o movimento. Os republicanos são vencidos e presos. Paz de Andrade refugia-se no navio inglês, conseguindo escapar à ação repressiva do Império, mas João Ratfitt e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. Executados militarmente, são eles o doloroso escarmento para os companheiros. Ambos iam, porém, associar-se aos trabalhos do infinito, sob a direção de Ismael, cuja misericórdia alentava as energias da pátria brasileira. Com o desaparecimento da Confederação do Equador, as agitações intestinas não haviam terminado. Os reinóis, espalhados por todos os recantos do país, esperavam um golpe de unificação das duas pátrias, sonhando com o regresso à vida colonial em benefício dos seus interesses econômicos. Os brasileiros, todavia, entravam em luta contra os portugueses, constituindo esses movimentos uma ameaça constante à paz coletiva durante vários anos. Por essa época, o mundo invisível atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade após a conquista indébita levada a efeito pelas Forças Armadas de D. João VI em 1821, sob a inspiração de Dona Carlota Joaquina. A imposição para submetê-la era francamente impopular, porquanto desde os primórdios da civilização brasileira, os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do Cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. E a realidade é que Ismael triunfava sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era um produto elaborado pela pátria do Evangelho e nem fruto de trabalho dos portugueses, separava-se definitivamente do coração geográfico do mundo, com a mediação pacífica da Inglaterra, para formar o território que se constituiu como a Banda Oriental do Uruguai. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos, a opinião pública do Brasil não abandonava a crítica a todos os atos e deliberações do imperador. Dom Pedro, senhor da psicologia dos tempos novos, não ignorava quanta decisão exigiam os afazeres penosos do governo. Seus ministérios no Rio de Janeiro formavam-se para se desfazerem em curtos períodos de tempo. O país andava agitado e apreensivo, temendo as suas resoluções e espreitando os seus menores gestos. As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. O povo, conhecendo alguma coisa da sua conduta particular, encarregou-se de organizar a maior parte de todas as histórias ridículas em torno da sua personalidade, que se era rude e sensual, não era diferente da generalidade dos homens da época e possuía, não raras vezes, rasgos generosos que tocavam nos mais altos cumes do sentimento. A imprensa, começada pelo Conde de Linhares em 1808, sob a proteção de D. João VI, no casarão da Rua do Passeio, não o abandonou, transformando-se em sentinela dos seus menores pensamentos.
O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, embora suas ações em contrário. Muitas vezes, nos seus momentos de meditação no Paço de São Cristóvão, já no tempo de suas segundas núpcias, deixava ele vagar o espírito pelo mundo rico das suas experiências acerca dos homens e da vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito adivinha-lhe da situação de português nato. O Brasil era reconhecido a sua ação no que se referia à independência política, mas não tolerava a origem do seu imperador em se tratando dos problemas da sua autonomia. Após a noite das garrafadas, em que os partidos políticos se engalfinharam na praça pública, de 13 para 14 de março de 1831, Dom Pedro compareceu a um tedéu na igreja de São Francisco, sendo recebido depois da cerimônia religiosa pelo povo que o rodeou com algumas demonstrações de desagrado. Para conciliar os ânimos exaltados do partidarismo, Dom Pedro organiza um novo ministério, todo ele formado por homens de sua absoluta confiança. O povo, entretanto, enxergando dentro do novo gabinete ministerial somente aqueles que considerava como os palacianos de São Cristóvão, reuniu-se no campo de Santana, capitaneado por demagogos do tempo, e em poucos minutos a revolução se alastrava pela cidade inteira. Deputações populares são enviadas ao imperador, que as recebe com serenidade e indiferença. No seio dos revoltosos estão os seus melhores amigos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. O próprio exército que ele organizara com infinito desvelo voltava-se contra ele naquela noite memorável. Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do Major Miguel de Frias, que viera a palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo que lhe impunha o antigo ministério, mandou chamar o chefe da guarda do regimento de artilharia, aquartelado em São Cristóvão, ordenando com serena nobreza que se reunisse com os seus, as tropas revoltadas, e acrescentando generosamente: não quero que ninguém se sacrifique por minha causa. Depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude do seu gabinete. Ali considerou o patrimônio das suas experiências sagradas. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, falava-lhe brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema, e às 2h da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, o imperador abdicava na pessoa do filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. De manhã, já o ex-imperador do Brasil com sua família estava a bordo da nau inglesa Allspice, de onde se transferiu a volagem para, através dos oceanos, ser conduzidos aos mesmos triunfos da generosa ideia de liberdade. Com as graças de Deus.